Então, gente, a aula então de filosofia dessa semana, o tema é livre-arbítrio, vocês colocaram aí. E a teoria do livre-arbítrio, ela foi construída pelo Agostinho de Tagashi. Na Igreja Católica, quem é católico? Na Igreja Católica chamam ele de Santo Agostinho. É que para a filosofia ele era um filósofo, mas na filosofia não existem santos. Então, na filosofia, a gente chama ele de Agostinho de Tagashi, porque ele nasceu na cidade de Tagashi. Igual tem Tales de Mileto, que nasceu na cidade de Mileto, ou então Demócrito de Abdera, que nasceu na cidade de Abdera. O Agostinho nasceu na cidade de Tagashi, então a gente chama ele de Agostinho de Tagashi. Isso quando o filósofo é desligado da parte religiosa. Eu não sou ligado na parte religiosa, eu nem falo bem, nem falo mal. Eu deixo para outras pessoas entenderem disso. Quando o filósofo é religioso, então vai chamar de Santo Agostinho. O que eu quero que vocês entendam é, caiu no Enem, Agostinho de Tagashi ou Santo Agostinho é a mesma pessoa, tá bom? Então, o Agostinho de Tagashi, ele pensou sobre a questão da liberdade humana. Nós somos livres. O que a Igreja Católica fala? A Igreja Católica pegou as teorias do Agostinho para falar sobre isso. O que a Igreja Católica fala? Nós temos livre-arbítrio. A gente é livre para fazer o que a gente quer. Por outro lado, Deus sabe de tudo que vai acontecer com antecedência, que é a presciência que vocês escreveram aí. O que é presciência? Presciência é saber antes de tudo. Então, segundo a Igreja Católica, Deus sabe de tudo que você vai fazer, mas você tem liberdade para fazer o que você quer fazer. E aí que entra o conflito. Porque se Deus sabe de tudo que eu vou fazer, como assim eu tenho liberdade se Ele já sabe que eu vou fazer isso? Entram vários conflitos na filosofia com relação a isso. A religião explica, a filosofia fica meio que patinando. E eu não estou aqui para falar que a religião é melhor ou pior que a filosofia. A gente já falou sobre isso em outras aulas. São domínios diferentes. A questão é, para um é mais fácil explicar do que para o outro, nessa questão aqui, da liberdade. Então, o que acontece? O que alguns estudiosos de filosofia vão argumentar? Se Deus sabe de tudo que vai acontecer com antecedência, por que Ele deixou que Hitler crescesse? Se sabia de tudo que ele ia fazer. E olha que teve chance, porque ele quase morreu afogado e um padre buscou o Hitler lá no rio e trouxe de volta, tá? Quando era criança. Então teve chance de matar, mas não matou, deixou crescer. Então, é uma questão que fica bem confusa, como eu falei para vocês. Como assim eu tenho liberdade de fazer tudo que eu quero, mas Deus sabe tudo que eu vou fazer? Então, não tem liberdade. E é esse conflito que o Santo Agostinho vem tentar resolver, tá? Então, olha lá. Ele refletiu sobre a liberdade humana e elaborou a tese do livre-arbítrio. O que a igreja fala que é o livre-arbítrio? É você saber... É você ter a possibilidade de fazer escolhas. Você pode escolher o que você vai fazer. Você pode fazer o bem ou você pode fazer o mal. É uma escolha sua. Isso é o livre-arbítrio, tá? É a possibilidade de decidir em função da própria vontade. Não aquilo que você faz por obrigação, igual a gente viu na aula passada de Aristóteles. Não o que você faz por obrigação, mas o que você faz só porque você quer. É só uma escolha sua, tá? Sem causa determinante alheia a essa vontade, sem uma vontade que venha de fora, tá? Deus tem presciência, que foi o que eu falei. Deus sabe de tudo que vai acontecer com antecedência. Isso é regra para a Igreja Católica e para a maioria das igrejas cristãs. Deus tem presciência, isso não muda. Ele sabe de tudo que vai acontecer. E isso não se contradiz com o livre-arbítrio, segundo eles. O fato de Deus saber de todas as coisas que vão acontecer não significa que você não tenha liberdade para fazer as coisas que você quer. É complicado entender, mas só... Do fato de Deus conhecer a ordem das causas que dão origem a todas as coisas, não se pode concluir que não há nada que dependa da vontade humana.
porque nossa vontade também faz parte da ordem das causas conhecidas por Deus. Mesmo com a ajuda da graça divina, o que é a graça divina, gente? Se quiser anotar aí. A graça divina é um estado, é um momento, uma situação em que você é acolhido por Deus, em que Deus se esforça para ajudar você. A graça divina é como se fosse, por exemplo, um milagre. O milagre é resultado da graça divina, quando Deus resolve ajudar você, tá? Mesmo com a ajuda da graça divina, o homem é livre para escolher se vai praticar o bem ou o mal. Mesmo Deus te ajudando, dando milagres na sua vida, cada pessoa escolhe se vai fazer o bem ou o mal, tá? E isso também vale para os que estão predestinados à salvação. Eles falam, o Agostinho de Tagashi, ele fala que algumas pessoas nasceram já para ser boas e ser santas quando morressem. São as pessoas predestinadas à salvação. Mas mesmo que a pessoa nasceu boa, com o objetivo de se tornar um santo quando morresse, se essa pessoa escolhesse fazer coisas ruins, então ela perderia essa predestinação, porque ela escolheu fazer outras coisas, coisas ruins, tá? Ou seja, para o homem ser salvo, não basta estar predestinado a isso, ter nascido para isso. É preciso ainda que ele escolha fazer o bem. A predestinação não é uma necessidade, não é porque você nasceu para ser salvo que você será naturalmente salvo. Não é uma necessidade. Vai depender da escolha que você fizer na sua vida, tá? Se não tem liberdade de escolha, se não existisse nenhuma liberdade de escolha, como seria, por exemplo, a teoria da presciência, que fala que Deus sabe de tudo e ninguém tem liberdade, então não dá para julgar nenhuma ação errada. Porque Deus sabia, gente, um homem que espanca uma mulher até a morte. Se Deus sabia o que ele ia fazer, por que deixou ele fazer? Aí entra a questão do livre-arbítrio. Deus até sabia, mas ele poderia escolher fazer ou não. Porque se ele escolhesse não fazer, ele ia seguir a vida dele normalmente. Mas se ele escolheu fazer aquilo, então é um problema dele e ele vai ter que responder por isso depois, tá? Olha aí as perguntas. Primeira pergunta: por que a presciência, que é... Vocês estão vendo essa cortina aqui, né? Por que a presciência? Cadê eu? Porque a presciência e a graça divina, lembra que a presciência é o fato de Deus saber de todas as coisas com antecedência. O fato de Deus saber de todas as coisas com antecedência. E a graça divina é você nascer para ser salvo. Você já nasceu preparado para ser salvo quando morresse. Você nasceu preparado para isso, tá? Por que a presciência e a graça divina não interferem no livre-arbítrio? Apesar da existência da presciência e da graça divina, por que ainda há o livre-arbítrio? Pensa bem, dá uma lida de novo e responde aí. E segunda questão: por que a legislação brasileira se baseia no livre-arbítrio e não na presciência, por exemplo? Porque vocês vão achar no texto isso daí, presta atenção, ouve de novo. Por que a nossa legislação, quando alguém rouba, igual em Araçatuba, fizeram um monte de coisas bárbaras lá, estranhas, né? Quando prenderem essas pessoas, eles vão pensar na questão do livre-arbítrio, fizeram porque quiseram, por isso são punidos, ou eles vão pensar, não, Deus já sabia que eles iam fazer e deixou eles fazerem. Qual vai ser o lado? Por que ele vai escolher esse lado? Deu para entender mais ou menos? Então vamos lá.